Boa tarde, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão aqui pela página do professor Jonathan Abreu. Hoje nós vamos falar e nós vamos comentar o que está causando tanta polêmica, né, entre as pessoas sobre o projeto 4.302 de 1998. Lembrem-se, é de 1998. A gente tem quase 20 anos que esse projeto ele foi colocado na mesa, diretora, e agora é que ele está vindo à tona. Então tem causado aí alvoroços nas redes sociais. E nosso objetivo não é tecer juízo de valor hoje, tá? Nosso objetivo é demonstrar tecnicamente o histórico da terceirização no Brasil, o histórico da terceirização no mundo, no Brasil, e o que é que regulamenta as terceirizações, né? A gente tem aí dois projetos de lei, que é o 4.302 e o 4.330 de 2004. Ambos, eles tratam da questão da regulamentação da terceirização. Então eu vou explicar para vocês como é que funciona e como irá funcionar todo esse trâmite Desculpa, pessoal, porque eu fico olhando para a tela e acabo aqui perdendo o foco. Mas vamos lá. Todo esse trâmite da terceirização, tá certo? Então, eu quero agora que todos discutam, coloquem aí também as dúvidas. No entanto, eu não vou conseguir visualizar porque eu estou utilizando uma ferramenta que não é a própria câmera do celular, que dá para ver as mensagens, enfim. É um programa, é uma ferramenta que a gente vai conseguir disponibilizar, inclusive slides aqui, a gente vai conseguir falar alguns tópicos. Eu vou mostrar para vocês também a legislação como toda, a legislação de forma ampla, toda essa condição, tá certo? Então eu espero que vocês possam realmente usufruir dessas informações, fazer análise de cada um de vocês. Eu vou mostrar os prós e os contras da questão da terceirização em si, não especificamente no fato da Lei 4.302. O que é que a terceirização ela traz de malefícios e o que ela traz de benefícios. E aí cada um realmente tem a sua posição, tá certo? Mas, lembro, nós vamos trabalhar tecnicamente essas informações, tá certo? Então é isso que a gente vai trazer para vocês. Então vamos lá. A gente tem, e a minha apresentação para vocês começa aqui com o projeto, com os comentários ao projeto de lei. Então vejamos, o que é uma terceirização? O que é terceirizar? A gente vai ver mais na frente que a terceirização ela iniciou em meados da década de 50, tá certo? Com a vinda das multinacionais para o Brasil, né? A partir de 1950, mas no mundo começou a partir da Segunda Guerra Mundial. Então nós vamos entender um pouco historicamente como é que a terceirização ela foi embutida nas atividades econômicas. Por que as empresas elas fazem a opção pela terceirização, tá certo? Então a definição aqui do Rubens Ferreira de Castro define da seguinte forma: terceirização é uma moderna técnica de administração de empresas que visa o fomento da competitividade empresarial através da distribuição de atividades acessórias a empresas especializadas nessas atividades, a fim de que possa concentrar-se no planejamento, na organização, no controle, na coordenação e na direção da atividade principal. Vejam que a terceirização ela surgiu com esse intuito: fazer com que a indústria, fazer com que as áreas das atividades econômicas pudessem se concentrar na atividade fim. Vou dar um exemplo: a indústria automobilística, que é um dos grandes mercados que terceirizam. Eu tenho lá a parte de montagem e tenho uma parte de limpeza dos ambientes de trabalho. Ora, eu vou me concentrar em desenvolver novos negócios, em desenvolver tecnologia, desenvolver formas de montagem dos veículos, aprimorar a minha produção, vou focar naquilo. A atividade meio, que é no caso a limpeza, a vigilância, eu vou colocar nas mãos de empresas especializadas naquilo ali. Essa foi a ideia quando surgiu no início da década de 50.
Mas no mundo, a gente tem o surgimento dela a partir da Segunda Guerra Mundial. Ora, eu tenho Estados Unidos, Japão, brigando pelo quem fabricava mais armamentos, a indústria bélica. Então, a parte do suporte, o que foi que esses estados começaram a trabalhar? O suporte a essa produção, eles terceirizavam e focavam simplesmente na parte de produção específica do armamento, né, da indústria bélica. Então a terceirização começou a ser inserida aí. Eu delegar esse suporte a essa produção a empresas especializadas. E aí no Brasil surgiu, como eu falei para vocês, a partir de 1950, trazido pelas multinacionais, né, vocês estão observando aí no slide, que tinham interesse em focar nos seus negócios. Então a gente vê que a terceirização no Brasil, ela não nasceu no Brasil. Ela vem lá da Europa, da Segunda Guerra Mundial, mas ela foi incrementando no continente europeu. Então as multinacionais, quando elas começaram a chegar ao Brasil, elas trouxeram esse método também de terceirização. Foi aí que começou a implantação efetiva da terceirização no Estado brasileiro. Lembrando, apenas para dar o suporte à atividade principal. Em nenhum momento cogitou-se à época de terceirizar a atividade fim, que é a frente de serviço, que é realmente a atividade final daquela, a produção final, a tarefa final daquela atividade econômica. Lembro, era para nós trabalharmos inicialmente a atividade meio. E aí começaram a surgir vários tipos de terceirizações. Dentre elas, a pioneira foi a parte de limpeza e conservação. Né? A parte de limpeza e conservação ela foi a pioneira na área de terceirização. Ora, limpeza e conservação praticamente atividade meio em qualquer que seja o âmbito econômico. Né? Se você está no escritório, limpeza é atividade meio. Se você está numa padaria, limpeza é atividade meio. Apesar de ser o suporte à atividade final. E desencadeou a partir da década de 90 um catatal, desculpem o termo, um catatal de empresas prestadoras de serviço. Área de limpeza, vigilância, o indivíduo estava desempregado, vou montar uma empresa de prestação de serviço. Montava uma empresa de prestação de serviço e ofereceu os serviços, que era atividade meio. Com isso, proliferou a quantidade de empresas. As empresas prestavam serviço e não se preocupavam em nenhum momento com o bem social do indivíduo, do trabalhador. Muitas das empresas trabalhavam dessa forma. Elas fechavam um contrato recém-aberta, as empresas recém-abertas, pegava toda a parte de produção, de faturamento, toda a parte de faturamento achava que era lucro. E aí não honrava com os encargos sociais, não honrava com os direitos trabalhistas. E aí muitos trabalhadores foram lesados nesse sentido. Foi aí que surgiu, do ponto de vista previdenciário, lá em 1998, a retenção das notas fiscais de prestação de serviço, para exatamente resguardar o direito, ou melhor, resguardar a contribuição dos trabalhadores e patronal também relacionada a essas prestadoras de serviço. Em outras palavras, o Estado, o legislador disse o seguinte: olha, a partir dessa data, o tomador ele vai ser responsável em reter um determinado valor das notas fiscais de prestação de serviço para resguardar o direito da contribuição previdenciária. Então ele passou a bola para o tomador. Ora, é muito mais fácil você fiscalizar o tomador, a grande empresa, do que várias pequenas. Que ela abre uma aqui, aí fecha, e o outro ano abre outra e fecha, e quem se sente lesado e quem não tem os seus direitos preservados é o trabalhador. E aí a gente tem um aumento, né, dessas empresas e um aumento dessa atividade de terceirização. Lembrando que sempre voltada para a atividade meio. Nós observamos bem hoje na indústria da construção civil. Você chega num canteiro de obra, eu tenho funcionários empregados da própria empresa que está construindo, eu tenho trabalhadores da empresa, das terceirizadas, das quarteirizadas, né? Então hoje a gente tem, deixa eu voltar aqui para a tela. Hoje a gente tem, né, várias empresas que trabalham
nesse segmento terceirizados. Como eu falei para vocês, a construção civil é um exemplo bem claro disso. Eu tenho lá a empresa do gesso, eu tenho lá a empresa das fundações, eu tenho a empresa da pintura. Então eu terceirizo parte da produção. São aquelas atividades onde eu tenho empresas específicas que fazem aquilo. E isso foi aumentando. Hoje nós temos no país 12 milhões de pessoas que trabalham em empresas terceirizadas. Seja na área de informática, digitação, limpeza, vigilância, na construção civil, que é quem mais emprega na área de terceirização, é a construção civil. Então necessita de uma regulação, de uma regulamentação nesse sentido. Hoje nós temos a súmula 331 do TST. Essa súmula, ela trata dos aspectos da responsabilidade subsidiária do tomador de serviço, ela veda a contratação direta para a atividade fim da empresa, ela veda isso, né, a súmula 331, mas é uma súmula. Então, quando foi em 1998, junto com essa questão da retenção, e eu vou trazer mais na frente também a questão, como eu falei para vocês, eu não vou ser parcial em nada, eu vou relatar fatos para vocês, explicar o que está acontecendo, colocar os prós e os contras historicamente da terceirização de mão de obra, né, dentro da atividade meio. Já digo a vocês que, uma opinião minha, a terceirização de atividade fim não funciona, precariza mesmo o trabalho, tá? Mas eu vou expor aqui, relatar o que aconteceu nesses 20 anos, né? Historicamente, nesses 20 anos, sobre essas questões da terceirização, tanto no ambiente administrativo quanto no ambiente judicial. E nesse ambiente administrativo a gente vai falar também da questão de segurança e medicina do trabalho, tá certo? Então, vamos lá. A súmula 331, ela vem regulamentar, ela veda essa questão da atividade fim, ela fala da responsabilidade subsidiária, fala dos contratos de prestação de serviço, né? Eu vou abrir aqui para vocês a súmula 331, rapidinho, para a gente poder... Eu vou dispor aí na tela também para vocês o que é que rege a súmula 331. E daqui a pouco eu falo dos dois projetos, do 4.302 e do 4.330. E sem falar das empresas de trabalho temporário, tá certo? Eu estou falando apenas do aspecto das empresas que prestam serviço a terceiros, concessão de mão de obra ou através de empreitada. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês. Súmula 331 do TST. Então, o que é que acontece quando as empresas terceirizadas, elas são abertas, não têm um zelo pela relação de trabalho, e acontece muito que essas empresas duram pouco tempo no mercado e acaba deixando um rombo previdenciário. Não estou generalizando, pessoal. Estou explicando historicamente o que acontecia. Essas empresas eram fechadas, né, depois de um certo tempo, o trabalhador ficava lesado e ia atrás dos seus direitos na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não encontrava bens para resguardar aquela execução. E aí o que acontecia? O trabalhador não recebia os seus direitos. Então acontecia muito isso. Depois de tantas decisões judiciais, de tantos processos judiciais trabalhistas nesse âmbito, foi pacificado o entendimento através da súmula 331. E a súmula 331, ela realmente rege. Hoje, a legislação, o que rege a questão da terceirização é a súmula 331. Então, vejamos o que é que ela trata, que ela traz para a gente. Ela diz o seguinte, vamos lá, contrato de prestação de serviço, a legalidade. A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços. Lembrem-se, esse inciso primeiro, o que é que ele está determinando? Ele está dizendo o seguinte, olha, eu não posso contratar pessoas
trabalhadores na atividade fim da empresa através de uma empresa interposta. É ilegal. Eu formo vínculo diretamente com a empresa. A contratação irregular de trabalhador mediante empresa interposta não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública. Ou seja, já elidiu a administração pública nessa situação. Então ele trata também, ele zela a terceirização da administração pública. 3. Não forma vínculo de empresa com o tomador. A contratação de serviço de vigilância está expressa numa lei específica da vigilância de 1983. Aí ele fala do inadimplemento, das obrigações trabalhistas. E os entes integrantes da administração pública, direta e indireta, respondem subsidiariamente, das mesmas condições do inciso 4. A responsabilidade subsidiária do tomador de serviço abrange todas as verbas decorrentes da condenação referente ao período de prestação laboral. Então vejam que a súmula 331 é quem regulamenta toda essa questão da prestação de serviço. Então a súmula 331 ela traz ali os aspectos de como é que tem que regir. Lembrando que o contrato também de prestação de serviço na área de terceirização, ele é fundamental para elaborar todos os aspectos decorrentes daquela relação, né, da relação tomador-prestador de serviço. Bem, o que é que eu estou explicando para vocês? Como funciona a terceirização hoje em atividades meio? Como é que vem desde lá de 1967, quando surgiram as empresas de terceirização de mão de obra na área de conservação e limpeza. E agora eu vou explicar para vocês como é que funcionam os contratos temporários. Daqui a pouco a gente entra no mérito do que está sendo discutido no Congresso e que está lá para a sanção da presidência. Então vejamos. As empresas de trabalho temporário elas surgiram, vou abrir aqui o slide para vocês. Vamos acompanhar pelo slide, certo? Então vejamos, que foi o início da terceirização do Brasil, já passei isso aqui para vocês. Aí eu tenho o contrato temporário. Quando foi que surgiu? Lá em 1974. Vejam que os processos produtivos, eles estão mudando o tempo inteiro. Eles estão adaptando, vindo tecnologia, trabalho remoto, vindo novas formas de trabalhar, novos equipamentos. Então, o mundo do trabalho ele vem se modernizando, ele vem se adaptando, ele vem mudando realmente de forma muito rápida. E a proposta em 1974 foi exatamente para estimular que as empresas pudessem contratar substituição de trabalhadores de forma temporária. Então essa lei é de 1974 e ela está em vigor ainda, ela está sendo aplicada. Então qual é a regra dessa lei, da lei 6.019? Qual é a regra? Diz o seguinte: coloca à disposição das empresas tomadoras de serviço empregados para atender a necessidade de substituição transitória de pessoal permanente. Exemplo: você está aí com a sua empregada gestante, certo? Ela vai entrar de licença maternidade. Entrou de licença maternidade, ela sai de licença, fica lá a vaga à disposição. O que é que as empresas fazem? Contratam empresas de trabalho temporário para suprir aquela ausência dentro de um determinado período. Então é uma substituição de pessoal de forma temporária. Por quê? Porque quando a empregada que estava gestante voltar da sua licença, ela passa a assumir o seu posto de serviço. Tá certo? Então ele foi criado com esse objetivo. E também a demanda complementar de serviço. Eu preciso receber uma encomenda da China. Estou ilustrando, tá, pessoal? Não estou dizendo que isso vai acontecer. Recebi uma encomenda da China. Preciso produzir 3 vezes a minha produção normal durante 30 dias. Né? Então aí eu tenho também um contrato temporário entrando no âmbito, dentro do ponto de vista legal. Então foi para isso que o contrato por prazo, o contrato temporário ele foi criado. E ele se alinha muito à questão dos contratos por prazo determinado a título de experiência. Porque o contrato a título de experiência ele são de 90 dias. Né? Então eu tenho 90 dias para avaliar se o trabalhador cabe ou não cabe dentro do meu ambiente de trabalho. Mas isso eu estou avaliando para o trabalhador poder assumir uma posição definitiva na empresa. Um cargo definitivo, um cargo permanente. Definitivo, perdão, essa não é a palavra. Mas um cargo permanente na empresa. Então, o contrato de experiência ele pode se transformar em contrato por prazo indeterminado. Essa é a grande ideia. Agora,
Os contratos por prazo, os contratos temporários, ele tem um objeto, a substituição transitória, a substituição temporária. Então, ele é de 90 dias ou 3 meses, né? No caso aqui, são 3 meses. E aí, quando foi em 1998, aí a gente entra no aspecto da legislação. Eu coloquei aqui alguns tópicos, vocês estão percebendo aí que como era e como passa a ser através do projeto. Em 98, junto com essa questão, com a ideia de regulamentar essa questão da terceirização, principalmente a atividade meio e o projeto inicial, vou mostrar para vocês, não tinha atividade fim, foi modificado agora na Câmara, tá? Colocado. Um detalhe para vocês. Em 2015, quando a Câmara estava apreciando o projeto de lei 4330, que se vocês chegarem a ler o projeto, vocês vão perceber que lá vem tratando apenas da atividade meio da empresa, com algumas regras específicas, protegendo o trabalhador, foi colocado em votação e foi para o Senado. E até agora está lá, tramitando no Senado, não foi votado ainda. E aí os caras resgatam, quase 20 anos, uma lei e ainda modificam para atender interesses de A ou B, não sei. Mas eles modificam a legislação no seu texto original. Né? Então vejamos aqui o texto original, que trata dessas duas vertentes, da questão do trabalho temporário e as empresas de terceirização. Ele altera, porque o texto de 98 ele diz o seguinte, olha, vamos aqui ampliar o prazo para contratos por prazo determinado, contrato temporário, de 3 meses ou 90 dias para 6 meses ou 180 dias. Certo? Essa foi a proposta inicial, permanecendo as mesmas características, mudando apenas o capital mínimo de cada empresa. E inseriu a regulamentação, a regulação, vamos chamar assim, da questão das terceirizações. Então vamos dar uma olhada como é que estava o texto original. Vocês encontram esse texto, pessoal, lá no site da Câmara Federal. Vocês têm acesso a toda toda a legislação e os projetos em andamento lá na Câmara Federal. Então tá aqui, eu vou aumentar um pouquinho para que vocês percebam. Vou mudar aqui a tela. Pronto. Então vocês começam a perceber o projeto de lei, que ele fala, ó, isso aqui é o texto original, certo? Compreende-se como empresa de trabalho temporária a pessoa jurídica de natureza comercial, cuja atividade consiste em colocar temporariamente trabalhadores por ela remunerados, assistidos à disposição de outra empresa urbana ou rural. Aí ele vai falando, né, objetivando a necessidade transitória de substituição, demanda extraordinária. Só que quando a gente passa, ele fala aqui os requisitos mínimos, o contrato de trabalho elaborado, depois vocês dão uma lida na legislação, mas eu quero trazer aqui, quando ele trata da questão das empresas terceirizadas. Ele trata aqui, pronto, ó. Esse aqui é o capítulo 2, tá, do projeto de 1998. Considera-se empresa de prestação de serviço a terceiros, a pessoa jurídica de direito privado, legalmente constituído, que se destina a prestar determinado e específico serviço para a empresa, fora do âmbito, olha só, fora do âmbito das atividades fins e normais da tomadora de serviço. O texto original trazia isso. Repito, a atividade fim, sendo terceirizada, ela precariza o trabalho. Por que ela precariza o trabalho? Porque eu tenho algo chamado na Constituição de valor social do trabalho. O trabalho ele tem que trazer não só a sua remuneração para atender suas necessidades básicas ou vitais básicas. O trabalho também ele traz dignidade social, ele também traz aspiração, ele também traz desenvolvimento. Como é que eu vou me desenvolver estando numa atividade terceirizada? Exemplo, se eu estiver numa atividade numa linha de produção de engarrafamento de bebida. Aí é uma atividade fim. A produção do engarrafamento lá das bebidas, ela é uma atividade fim da empresa. Tá? Aí eu vou e terceirizo todo aquele pessoal. Terceirizei. Eu limitei aquele trabalhador de se desenvolver profissionalmente. Porque a partir daquele momento, o trabalhador não tem mais aspiração. Como é que eu vou galgar um cargo maior na empresa se eu não sou vinculado à empresa?
Como é que eu posso sair de uma linha de produção, de engarrafamento, e posso assumir uma supervisão de produção? Não tem como, porque eu estou limitado pela terceirização. Sem falar que na terceirização da atividade fim, eu diminuo alguns outros direitos, algumas obrigatoriedades, como portadores de necessidades especiais para as empresas acima de 100 empregados, né? Aí eu reduzo, terceirizo, a empresa está lá sem os 100 empregados, aí eu não tenho mais como contratar. Então eu teoricamente excluo os portadores de necessidades especiais do mercado de trabalho. A questão da aprendizagem também, eu diminuo a quantidade de aprendizes que eu preciso contratar. Por quê? Porque grande parte dos trabalhadores que estão na minha atividade são trabalhadores terceirizados da atividade fim. Eu estou falando da atividade fim, pessoal. Lembre-se disso, da atividade fim, né? Sem falar de outros aspectos. Hoje, 80%, estava conversando ontem com um amigo que é da área trabalhista, do direito do trabalho, advogado, né, militante na área trabalhista, e ele me disse, Jonathan, 80%, 70% a 80% das ações na Justiça do Trabalho envolvem empresas terceirizadas. E nós estamos falando de atividade meio, nós não estamos falando de atividade fim. Aí, o que é que acontece? A súmula 331 fala de subsidiariamente. O que é que vai acontecer? A partir do momento que eu contrato o trabalhador e não cumpro, eu não honro com seus encargos, seu direito, o trabalhador vai demandar isso no litígio. Aí vai para a Justiça do Trabalho. Chega na Justiça do Trabalho, ele entra com a ação colocando subsidiariamente a empresa tomadora de serviço. Só que até chegar na empresa tomadora de serviço, vai ter que esgotar todas as condições da empresa principal, que é a empresa prestadora. Isso por conta da situação subsidiária. Se nós tivéssemos a situação solidária, aí não, os dois respondiam. Poderia até ser que a atividade fim desse certo. Se, e somente se, um respondesse solidariamente pelo outro. Então a gente tem aí uma mudança do texto, trazendo atividade fim, inclusive para a administração pública. Tá? E vamos voltar aqui. Bem, eu queria mostrar para vocês o texto inicial lá de 1998. E agora eu quero trazer para vocês o que é que a Lei 4.302 ela trata, ela trabalha, né, no seu aspecto. Então vejamos. Para constituir uma empresa, e isso empresas de trabalhos temporários. Para constituir uma empresa, deve ter prova de possuir capital social de no mínimo 500 vezes o salário mínimo vigente. Bem, se você pegar, vamos fazer uma conta rápida aqui, 500 vezes R$ 937 dá aproximadamente R$450 mil. Então você tinha que ter um capital social de quase R$500 mil para abrir uma empresa de trabalho temporário. O que é que a proposta da Lei 4.302 ela traz? Basta ter um capital mínimo de 100 mil. Então, você ter o capital mínimo de 100 mil, você pode ter uma empresa de trabalho temporário. Lembro, pessoas físicas contratadas através de empresas de trabalho temporário, prestando serviço a tomadores, de forma de substituição eventual ou em demanda provisória, uma demanda complementar aos serviços. Tá certo? Jonathan, mas aí o trabalhador temporário, ele não tem direito a 13º, a férias, a FGTS? Tem. Todo empregado, mesmo porque eu tenho que registrar na CTPS dele que o trabalho, inclusive, é temporário. E ele tem direito aos depósitos do FGTS, vai ter direito à mesma remuneração de quem ele está substituindo na empresa. Inclusive os mesmos benefícios da convenção coletiva. Tá certo? Agora, o que pega na legislação é porque eu estou ampliando de 90 dias para 180, podendo prorrogar por mais 30. Então, é como se o Estado dissesse assim, olha, você pode contratar temporariamente por 9 meses. Aí você imagina, eu ter duas empresas, tá? Duas empresas, A e B. Aí o cidadão da A contrata aquele trabalhador por 180 dias. Aí depois ele demite e contrata através da empresa B. Tá? Isso é um risco que pode acontecer. Da forma que está essa legislação, que trata também da questão do ponto de vista da terceirização, não estou falando agora do temporário, da terceirização, ele abre margem para pejotização. Isso eu falo daqui a pouco no slide. Então ele abre a margem da pejotização, fazendo com que empregados se demitam, formem uma empresa para prestar serviço ao prestador de serviço na atividade fim, no tomador de serviço na atividade fim. Olha os riscos que nós temos na atividade fim da terceirização. Lembro,
a gente não pode colocar na mesma vala tudo. A gente tem que separar o joio do trigo. O que eu estou explicando para vocês é que a gente tem que perceber, deixa eu voltar aqui para a minha tela, poder mostrar para vocês. Vou voltar aqui. Pronto. Então o que eu quero demonstrar para vocês é exatamente essa condição de separar o joio do trigo. O que é que eu quero dizer? Para a atividade fim, realmente vai precarizar o trabalho. Para a atividade meio, nós precisamos de uma regulamentação, porque eu não posso estar tratando como é que se dá a relação de prestador de serviço através de uma súmula. A súmula, a qualquer momento, ela pode ser modificada, ela pode cair, ela pode deixar de existir. Uma lei não, eu tenho que obedecer à legislação. Então, eu acho que deveria vetar, sim, a legislação que foi aprovada na Câmara, no Congresso. Teria que trazer à tona a 4330, que veda a questão da atividade fim, que regulamenta a atividade meio, né, que a gente, lembro, repito e vou ser redundante, existe desde 1967. E a tendência é que eu possa dividir os ambientes da empresa e eu me foque apenas na atividade principal, na produção, na tarefa fim da minha empresa, para que eu possa gerar competitividade, não só no cenário nacional, como no cenário internacional. A indústria precisa de competitividade e eu preciso focar, eu preciso gerenciar, eu preciso administrar a atividade fim. As atividades meio, eu posso muito bem ali terceirizar como já existe. Eu não estou criando algo novo, não estou defendendo a legislação porque vai modificar, não, já existe. Precisa regulamentar. Então vamos aqui voltar aos aspectos. Não é aqui, é aqui. Vamos voltar aos aspectos, tá? Dentro do que vai ser modificado. Então vejamos. O contrato entre a empresa de trabalho temporário e a empresa tomadora, o cliente, com relação ao mesmo empregado, não poderá exceder de 3 meses, salvo autorização conferida pelo órgão local do Ministério do Trabalho. Isso lá em 1974 até hoje. E qual é a proposta da 4.302? O contrato de trabalho temporário será de 180 dias, consecutivos ou não. Então, eu coloquei será, mas poderá. Tá? Retificando aí, poderá ser de até 180 dias. Consecutivos ou não. O que é que significa isso? Eu posso trabalhar de forma consecutiva 180 dias ou intercalados. Então eu posso até ampliar esse prazo, podendo ser prorrogado por mais 90 dias. Então eu tenho aí 9 meses, consecutivos ou não, né, de contrato por prazo, contrato temporário. Então isso é uma afronta mesmo. Eu supro alguns direitos. A gente sabe que os contratos por prazo determinado e os contratos temporários, eles não geram a indenização na rescisão contratual, não se gera aviso prévio indenizado, porque já é sabido o termo, o tempo que vai terminar, não gera a multa rescisória do FGTS, mas os outros benefícios constitucionais são garantidos, férias, 13º, é garantido proporcionalmente ao trabalhador temporário, tá certo? Mas eu não, realmente, a minha posição, às vezes eu me seguro para não me posicionar, mas acabo me posicionando. Realmente dificulta a relação de trabalho, precariza tudo aquilo que foi conquistado nos meios de produção, as brigas sindicais, as discussões das relações de trabalho, o trabalhador ganhar espaço dentro do ambiente de negócio, dentro do ambiente da atividade econômica, poder ter dignidade social, poder atender às suas necessidades vitais básicas, se desenvolver sua família, melhorar os estudos, tudo aquilo que foi constituído, dá-se a entender que estão querendo desmontar um pouco através de determinados textos. A gente tem que sempre trabalhar do ponto de vista imparcial, defendendo o bem-estar social, sempre. É isso que eu brigo muito na questão da reforma previdenciária, que realmente ela tem que ser apagada, ela tem que se tirar dali, ela tá matando o trabalhador, ela está enforcando o trabalhador, ela está assassinando o trabalhador, essa reforma previdenciária do jeito que ela está. A reforma trabalhista também vem descentralizar, mas a gente trabalha esse aspecto em um outro momento. E essa lei, aprovada depois de 20 anos, praticamente, foi de 1998, trazer à tona, sem uma discussão popular, sem trazer as entidades, sem trazer os trabalhadores, fazer uma comissão e ser aprovada do jeito que foi, isso aqui é uma afronta às relações de trabalho. Voltando aqui no aspecto técnico. Tá? Então a gente tem aí o projeto de lei que fala dessa prorrogação,
Temos também, se o contrato for de até 30 dias, olha só, ele está dizendo o seguinte, olha, se qualquer contrato de trabalho hoje, seja ele temporário, seja por prazo determinado, experiência, por obra certa, enfim, os depósitos ao FGTS devem ser numa conta vinculada administrada pela Caixa Econômica Federal. E olha o que é que os caras querem. Que o empregador poderá, em comum acordo, efetuar o pagamento, se o contrato for de 30 dias, das parcelas salariais juntamente com o FGTS do mês. Então eu pego o montante, calculo lá, pá, tá aqui, suas parcelas. Quem garante que vai estar tudo ali? Quem garante? Como é que eu vou supervisionar isso? E sem falar, retorno, qual é o ponto negativo da atividade fim? É que eu vou proliferar, eu não vou ter, vai vir um E-Social, a gente sabe disso, mas algumas empresas são criadas só temporariamente, para atender ali num momento específico, depois fecham, depois abrem com outro nome e o trabalhador fica lesado. Então eu vejo da seguinte forma, que esse outro texto aqui, ele é uma afronta à questão do FGTS, é uma garantia ao desenvolvimento do trabalhador como um todo. Bem, o empregado só poderá trabalhar para aquele mesmo tomador decorridos 90 dias do encerramento do último contrato. Tá? Ou seja, contratei, tem lá uma empregada gestante, ela saiu de licença 4 meses. Voltou da licença, aí eu dispensei aquela empresa tomadora de serviço, prestadora de serviço. Um mês depois, outra empregada ela entra de licença. Eu preciso de um outro trabalhador temporário, provisoriamente, para substituir aquele trabalhador. Eu não posso mais querer daquela empresa prestadora de serviço temporário que ela me mande o mesmo trabalhador anteriormente. Por quê? Porque não decorreu 90 dias. Não foi decorrido 90 dias. Então, para contratar um trabalhador, o mesmo trabalhador na empresa tomadora de serviço, tem que decorrer 90 dias do último contrato. Tá? O que mais? Que eu já falei, repeti. Aqui a súmula 331, que eu já li para vocês, né? Tá aqui no slide, eu nem lembrava que estava aqui no slide. Vou voltar para cá. O que tem mais aqui? Bem, espero que todos estejam aí assistindo tranquilo, estejam visualizando bem as imagens, o som, tá? É a primeira vez que eu estou fazendo a transmissão dessa forma, certo? Utilizando outros equipamentos, outros meios, e quero ver como é que vai ficar. Então, digam aí, mandem seus comentários, compartilha também o vídeo, tá certo? Compartilha aí essa live, né? Para que a gente possa aí chegar ao máximo de pessoas, para que possam entender como é que funciona, como é que está tramitando, como é que está tramitando toda essa condição. E eu volto a repetir, hoje a CLT ela é sólida, ela está dentro da Constituição, né, os direitos dos trabalhadores estão dentro da Constituição. Bem, então falando agora do ponto de vista das terceirizadas, vamos deixar um pouquinho de lado as empresas de trabalho temporário, vamos falar da terceirização. Como eu falei para vocês, 12 milhões hoje de pessoas estão trabalhando no ambiente das empresas terceirizadas. Estão em empresas de trabalho que prestam serviço de cessão de mão de obra, seja através de empreitada ou seja através de trabalhos terceirizados. E precisa sim esse pessoal ter uma regulamentação, esse pessoal ser assistido legalmente, porque até hoje não, tem lá o direito do trabalho, tem a CLT de forma subsidiária para atender, mas não tem o aspecto de eu estar trabalhando num outro ambiente, numa empresa tomadora de serviço. Como eu falei, tem a súmula 331. E quando eu desloco o trabalhador da minha empresa para prestar serviço no ambiente de uma empresa que está me contratando, tem um outro aspecto que é de interesse público, que é na questão de higiene do trabalho, que é a questão da segurança do trabalhador. Então hoje, maior parte dos acidentes ocorridos, de cada 10 acidentes, 8 ocorrem com pessoas que trabalham em empresas terceirizadas. Não há aquela fiscalização. Hoje as ações do Ministério do Trabalho, que eu também venho acompanhando, batem muito em cima na questão da segurança, higiene e saúde do trabalhador. Tá? A maior parte das fiscalizações são voltadas para a parte de segurança e medicina do trabalho.
E isso precisa que a legislação, inclusive ela traz, mas traz um texto muito reduzido, que a empresa que contrata a 4.302 fala que a empresa que está contratando, a empresa tomadora de serviço, ela é responsável por dar condições de higiene e segurança do trabalho aos trabalhadores da empresa prestadora de serviço. A gente vê isso muito em obra de construção civil, né? Nas obras de construção civil, os terceirizados, eles fazem parte do ambiente de trabalho da empresa, no canteiro de obra, e essa é responsável por dar a condição de segurança a esses trabalhadores. Então a lei também traz isso, tá certo? Então hoje a preocupação é tanto na parte de higiene e segurança do trabalho, como na parte de resguardar o direito do trabalhador. Empresas prestadoras de serviço, empresas tomadoras de serviço, está numa fase que ocorre muito dessas relações, essa relação comercial. Então, quando a gente traz a empresa prestadora de serviço para o comentário, tem empresas sim idôneas, tem empresas que estão aí há 40 anos no mercado prestando serviço, que você vê que honra realmente os encargos e direitos dos trabalhadores. Como tem outras que também não se preocupa com essas informações, não se preocupa com realmente esse direito, não se preocupa com esses encargos. Você vê que há problema na justiça do trabalho, há problema previdenciário, há problema fiscal. Tá? Jonathan, agora a gente quer saber o seguinte, essa lei sendo sancionada, como é que ela vai funcionar? Porque está na mesa do presidente. E se aprovar? Aí se aprovar, meus amigos, o que é que vai acontecer? Toda e qualquer empresa, no âmbito privado e no âmbito público, vai poder contratar outras empresas para prestar serviço através de cessão de mão de obra, né, inclusive na sua atividade fim. E aí, ou se fiscaliza corretamente, ou a gente vai ter uma série de problemas administrativos e judiciais decorrentes disso. Tá? Jonathan, mas aí vamos lá. Vai ter redução de salário? Vai ter redução de benefício? Vamos analisar da seguinte ótica. Hoje, uma empresa eu vou pegar sempre do ramo da construção civil, porque é quem mais hoje terceiriza. É a construção civil. Saindo da administração pública, nas atividades meio. Né? Mas a construção civil, ela terceiriza demais. Então você pega, por exemplo, um serviço de gesso. Tá lá. Eu poderia contratar, eu estou construindo, eu sou um construtor, sou do sindicato da construção civil, eu poderia contratar esse pessoal do gesso. Mas eu quero uma empresa que seja especialista em gesso. Essa empresa também é da atividade de construção civil. E ela também tem a sua redação, ou melhor, a sua relação de trabalho regida pela convenção coletiva da construção civil. Então, os dois têm os mesmos benefícios. Né? O que é que vai acontecer quando você terceiriza a atividade fim? O que é que pode acontecer? É que a empresa que está terceirizando, a empresa prestadora de serviço, ela vai fazer parte do mesmo segmento da empresa tomadora de serviço. Diferente de eu contratar uma empresa de limpeza e conservação para uma construção civil. A limpeza de asseio e conservação vai atender ao sindicato de asseio e conservação, que é uma relação totalmente diferente. Agora, a atividade fim eu tenho praticamente que ser do mesmo segmento. O problema é fiscalizar a quantidade de empresas que vai surgir para prestar serviço de forma terceirizada. Né? As situações que vão ocorrer na Justiça do Trabalho. Direitos dos trabalhadores não sendo atendidos. Então essa é a grande preocupação. Tá certo? Então, meus amigos, vai acontecer isso, se a lei for aprovada, né? Ela vai trazer esse tipo de relação. E também a lei ela traz um escalonamento para que você possa ser proprietário da empresa, você possa constituir uma empresa de terceirização. De 0 a 10 empregados, ele diz, olha, tem que ter um capital mínimo de R$10 mil. De 10 a 20 empregados, tem que ter um capital mínimo de R$25 mil. Então, ele quer tentar deixar solúvel a empresa, né? Solúvel não, perdão. A empresa com liquidez para poder atender o passivo trabalhista. A solvência, solúvel não, desculpem, solvência da empresa. Então, a solvência para poder atender ao passivo trabalhista, tá certo? E do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores, a CLT ela é sólida. Agora, uma lei dessa, sendo sancionada, ela vai abrir portas, sim, exatamente para que a gente possa ter uma precarização das relações de trabalho. Tá certo? Basicamente isso, o texto ele é bem simples. A lei 4.330, deixa eu abrir aqui para vocês. A lei 4.330, que fala, o projeto de lei 4.330, que fala o seguinte, ó.
Aqui eu tenho mais, de forma específica, a condição. Vejam só, vou aumentar mais um pouquinho para vocês. Tá? A disposição dessa lei não se aplica aos contratos de terceirização no âmbito da administração pública. Olha só, se aplicam às empresas privadas, né? Aplica-se subsidiariamente. E aqui vem trazendo as especificações. Vejam só. Então tem as regras, mas a lei também fala, o projeto 4.330, fala da atividade fim. Ele não traz a atividade fim dessa lei. Tá certo? Bem, sugiro que vocês leiam. Essa é a ideia. A gente está aguardando ainda a... Deixa eu só voltar aqui, pessoal. A gente está aguardando ainda a sanção, como é que o presidente ele vai atender, se ele vai realmente sancionar todo o teor da legislação, se ele vai vetar alguns artigos, se ele vai esperar a 4.330, se ele vai unificar. A pressão social está muito grande, porque realmente vai precarizar o trabalho. A gente tem que pensar sempre no bem-estar social, não só das empresas, como também dos trabalhadores, porque para existir relação de trabalho, meus amigos, obrigatoriamente eu tenho que ter um empregador e um trabalhador. Então a coisa é bilateral. Então eu não posso trazer ao trabalhador, reduzir o trabalhador tudo aquilo que ele conquistou. E o seu desenvolvimento social fica a desejar. O seu desenvolvimento social, ele passa a ficar precário. Então não adianta eu atender, eu estimular economicamente o trabalho através de ações que abrir portas para reduzir direitos do trabalho. Tá certo? Acesso ao direito, vamos usar essa palavra, acesso ao direito, né, que é as suas verbas rescisórias, suas verbas indenizatórias. Então eu não posso trazer à tona uma condição dessa que vai precarizar. Agora, que há necessidade de se regulamentar a relação das prestadoras de serviço com os tomadores das atividades meio, isso sem dúvida nenhuma deve ser urgentemente relacionado, porque o que a gente vê de brigas judiciais com as empresas prestadoras de serviço e baseado somente em súmula, em jurisprudências, a gente não está no gibi, tá certo? Então eu espero que esse vídeo ele possa ter trazido aí para vocês todo esse aspecto de entendimento que o direito do trabalhador não vai ser reduzido em tese, agora abre portas para isso com a atividade fim. Então lembro que a gente tem que regulamentar. Não posso jogar tudo na mesma vala. Atividade fim, realmente ela é um prejuízo do bem-estar social. A terceirização da atividade fim. A terceirização da atividade meio, ela deve ser regulamentada porque foi um caminho que não tem mais volta. Desde 1967 a gente tem aí as empresas prestadoras de serviço de atividade meio. Então eu espero, pessoal, que esse vídeo, 50 minutos aqui aproximadamente de vídeo, espero que tenha ajudado vocês a entender melhor como é que vai funcionar, o que é que a legislação vai trazer, para que todos possam tomar seu posicionamento, para que possam analisar, fazer sua crítica, brigar realmente pelos seus direitos, tá certo? Então eu espero que a gente possa aí se encontrar, curtam a página do professor Jonathan Abreu, a turma aí, eu não estou vendo quem está online, eu estou abrindo aqui um negócio para poder demonstrar para vocês. Eu não sei quem está online, certo? Mas eu espero que a gente possa aí, em breve, se encontrar em outros vídeos. E quem tiver online que está fazendo o curso de consultor trabalhista e previdenciário, temos aula hoje, finalizando a parte de cálculos trabalhistas. Amanhã nós teremos nosso colega Luiz Alves, do Ministério do Trabalho, da Superintendência Regional, Inspeção do Trabalho, é o chefe de Inspeção do Trabalho, amanhã conosco falando sobre as obrigações anuais, né, os direitos anuais dos trabalhadores e desligamento no curso de consultor trabalhista previdenciário, junto lá com meu amigo Paulo Almada, da ACE Treinamentos. Então, acessem lá o site da simplestreinamentos.com, olhem os cursos, acompanhem a gente nas redes sociais, todos os dias tem postagenzinha na página do professor Jonathan Abreu.
todos os dias, tá? A gente vai trazer aqui, a gente não vai se elidir de assuntos polêmicos, vamos trazer assuntos polêmicos, vamos trazer, porque a ideia é levar a informação, é levar a narrativa do que está acontecendo, qual é a interpretação, qual é o ponto de vista, e a gente vai trazendo aqui para vocês, certo? A gente não vai aqui medir esforços para trazer informações para o nosso público, para os nossos alunos, para os nossos colegas, e coloquem aí os comentários, compartilhem, curtam a nossa página. E em breve a gente vai estar aí com novos cursos e que vocês possam acompanhar a gente nas redes sociais. Tudo bem? Então, me despeço por aqui. Um grande abraço para vocês. A gente vai ter também palestras lá no CRC, tá certo, pessoal? Nosso parceirão aí, o CRC, a gente faz parte da Comissão Trabalhista. Quero mandar um abraço aqui a todos da Comissão Trabalhista e Previdenciária do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará, também a Comissão do SPED, que a gente faz parte, e quero aqui agradecer a todos o tempinho de vocês na hora do almoço para me ouvir, para discutir esse tema. Desculpe não poder estar respondendo as perguntas aqui online, como sempre faço, porque eu estou usando uma tecnologia diferente para poder transmitir essas informações para vocês. Tá certo, meus amigos? Um grande abraço, um bom final de semana e até a próxima.